janeiro desse ano e convidei, sei lá, 50 pessoas. Não que eu tenha tantos amigos assim, mas era muito conhecido, muita gente que eu fui conhecendo ao longo dos anos e que eu achava que se interessava pelo tema, e convidei justo para fazer uma revista sobre diversidade sexual. E aí disso várias pessoas responderam. Agora a gente está num grupo com mais ou menos umas 20 pessoas que se formou em fevereiro. E em fevereiro a gente começou a bolar o que seria a revista, que acabou sendo lançada em junho. Agora a gente está indo para o nosso terceiro número, que na verdade é o quarto, porque o primeiro número foi o número 0. Então a gente começou com essa contagem. Bom, a Geni, obviamente por causa da personagem, né, que é da música do Chico Buarque. Acho que a professora Elina vai fazer uma análise da conversa sobre a música. Eu vou dar mais uma situada, sei lá, meio histórica nessa música e principalmente falar como que a gente está transformando essa personagem em revista. E aí também abrir um pouco aqui o nosso processo interno e as nossas dúvidas, as nossas questões, para ver o que vocês podem ajudar a gente, o que vocês acham disso. Bom, então a Geni é uma música que está dentro da Ópera do Malandro, que é a peça do Chico Buarque, de 76, eu acho. E aí, uma coisa que chama muito a nossa atenção é que, embora a personagem na música, quem não conhece a Ópera do Malandro geralmente pensa que é uma mulher que está cantando, ou enfim, associa a uma mulher. Agora, conhecendo a Ópera do Malandro, a gente vê que, e só nesse contexto que a gente vê que a Geni é uma bicha, travesti, uma pessoa que não é exatamente uma mulher. Quando a gente vai procurar, sei lá, no YouTube, boa parte das músicas são cantadas por mulheres. Acho que o único intérprete masculino, pelo menos que eu conheço, não sei se vocês conhecem algum outro, é o Chico Buarque mesmo, que está inclusive no LP original. Mas na ópera ele é uma travesti e ele é inclusive inspirada na Madame Satã. Quem escreveu um texto sobre isso foi o Luiz, que é parte do coletivo, que a gente tem diversas pessoas infiltradas que são parte do coletivo. E o Luiz escreveu um texto no número 0 sobre a personagem. E meio que o histórico dela, se depois que quiserem aprofundar mais, ele dá uma visão mais ampla dela, eu acho. Bom, enfim, o que chama muito a nossa atenção primeiro para nomear uma revista com essa personagem é que na música ela se refere a si mesma na terceira pessoa. Na ópera ela cantando, é a personagem mesma que canta, mas ela só canta em terceira pessoa, e isso, destacado da ópera, enfim, não é um testemunho, parece, né? Não é uma coisa que ela própria fala. Essa música foi inspirada, assim como toda a Ópera do Malandro, numa outra peça que é do Brecht, que é a Ópera dos Três Vinténs. E a Geni é inspirada numa outra personagem do Brecht, que é a pirata Jenny, que eu não sei se vocês conhecem. Em português tem uma versão com a Cida Moreira cantando, mas é uma música que a Nina Simone gravou e que é bem legal. E essa música do Brecht, em compensação, é em primeira pessoa. E é uma história mais ou menos parecida, no sentido de que a personagem que canta a música é também uma mulher, aí sim, né? Pelo menos até se prova o contrário. E ela é copeira num hotel e meio que ninguém dá bola para ela, as pessoas meio que ficam tirando sarro dela e tal, e ela fica lá no canto dela limpando os copos, arrumando as camas e tal. E ela começa a cantar essa música meio para si mesma, meio para as outras pessoas irem sacando qual é a dela.
E é uma história de que ela vai... É uma história de que um dia vai chegar um navio pirata que vai atracar no porto da cidade e vai bombardear a cidade inteira aos moldes do Zeppelin, que acabam fazendo. Vai bombardear a cidade inteira e vai deixar na cidade destroçada, só vai deixar em pé o hotel, onde a Jenny trabalha. As pessoas do hotel vão começar a se perguntar, mas como assim, né? Por que o hotel tá de pé? Os piratas vão arrombar o hotel, vão entrar no hotel e vão acabar se dirigindo a ela, que é a pessoa mais marginalizada ali, e perguntar para ela quem é que eles devem matar ali dentro. E ela vai, enfim, tomar a voz para si dentro daquele espaço, porque ela mata todo mundo. Diferente da Geni do Chico Buarque, ela não é nada piedosa. Ela só está esperando o momento certo. E a Geni não. A Geni como é que chama ela? Ela é bondosa, né? Ela dá para qualquer um, ela atende a todos os pedidos. O que a gente estava querendo fazer com a revista, em muita medida, era dar primeira pessoa para essa Geni. O que seria essa personagem falando em primeira pessoa? E aí, as questões específicas da revista, que isso entra, por exemplo, a gente, para o número 0, que foi lançado em junho, a gente escolheu como entrevistado uma travesti, que é a Cláudia Celeste. Não sei se vocês chegaram a ler. É uma pessoa que, quando um dos meninos do grupo que conhecia a história dela e tal, falou, a gente podia entrevistar ela, e começou a contar, e a gente falou, nossa, é a Geni. É uma travesti que foi a primeira travesti a atuar numa telenovela no Brasil. E aí, conversando com ela, a gente descobriu mais 1 milhão de coisas, que ela fez muito sucesso nos anos 60, fazendo teatro. A gente descobriu, inclusive, que nos anos 60, em 64, teve um boom de teatro de travesti no Brasil. Teve um sucesso muito grande, principalmente no Rio de Janeiro, mas também em São Paulo. E que isso durou até 68, 69, quando foram proibidas essas peças. E as travestis, especificamente, foram proibidas de aparecer tanto no palco quanto na televisão. A Cláudia Celeste, ela era de um grupo de dança e tal, e em 70 e qualquer coisa, não lembro agora, esse grupo de dança foi escolhido para aparecer numa novela da Globo, que chamava Espelho Mágico. Logo depois dos primeiros capítulos gravados, virou notícia num jornal lá local de Copacabana, e aí começou um bafafá, as pessoas se perguntando, mas por que Cláudia Celeste está na novela e outras não estão? Porque a Rogéria, por exemplo, é uma que vem dessa época, que já era muito famosa então, mas tinha muitas outras que eram famosas e que ainda eram conhecidas. Principalmente porque esse teatro continuou clandestino, né? E aí a Cláudia Celeste foi sumariamente cortada da novela, cortaram os capítulos que ela já tinha gravado, demitiram da Globo e foi isso. Ela só voltaria a fazer novela de novo nos anos 80 na Manchete, e depois ela acabou saindo do Brasil e fazendo carreira fora, como é muito comum com travestis. Depois do que parece ter sido essa reação do governo contra esses espetáculos. Quando a gente foi entrevistar ela, o que interessou pra gente, e o que interessa pra gente na revista, é fazer esse resgate de pessoas que têm essa história, sei lá, foda, uma história impressionante e que não aparecem em lugar nenhum da mídia. Basicamente, o nosso intuito é esse, dar voz para as pessoas que não têm.
uma coisa muito que a mim particularmente pegou muito na entrevista com a Cláudia é ela contando que quando ela tinha lá seus 16 anos, ela mora lá no Rio de Janeiro desde sempre, lá em Irajá. Ela contando que andando na rua, as pessoas jogavam pedras nela. E eu nunca tinha me tocado que as pedradas da Geni podiam ser de verdade. Para mim era uma figura de linguagem, para mim, enfim, eu nunca levei uma pedrada. E não imagino levar uma pedrada, porque uma pedra é uma coisa que dói, né? Machuca, que mata, né? Maria Madalena, você mata a pessoa com pedras. E para mim foi bem chocante isso, inclusive agora que eu estou com a antena um pouco mais ligada nisso, o Luiz tem uma coluna na Geni em que ele pede para outras pessoas escreverem e ele faz uma mediação ali. E na coluna desse mês, que é o mês que a gente entrevistou a professora Eliane, ele pediu para o tio dele escrever o texto. É um texto muito bonito. E o tio dele conta que também levava pedrada. E é impressionante isso, assim, como esse apedrejamento, agora além de outros relatos e puxando da memória outros relatos, esse apedrejamento é constante, né? Uma das colunistas que a gente tem é a Janaína Lima, que é uma travesti. Ela milita no movimento LGBT faz já uns bons anos, agora ela está morando aqui em São Paulo. Ela não escreveu esse mês, mas ela escreveu nos 2 primeiros meses, e foi muito legal que a Geni ela apareceu em junho, justo quando teve aquele boom de manifestação, passeata. Para a gente foi bastante forte isso também. E na segunda coluna da Jana, ela escreveu justo sobre isso, sobre relembrando das memórias dela de ser perseguida pela polícia, de não poder ocupar o espaço público, de simplesmente por estar na rua, ela, sei lá, poder ser sequestrada por policiais ou levar pedradas, e ligando isso com as perseguições policiais às manifestações de junho e até agora. Isso é uma outra coisa que ativa também na nossa cabeça, que é de perceber como essas pedradas contra a Geni, na verdade, elas são pedradas e bombas de gás contra todo tipo de discordância, de dissonância, né? Contra a diferença. O que faz a gente no coletivo, né, eu acho, eu estou falando muito do meu ponto de vista, mas tentando abarcar também as nossas discussões, tá? Mas a gente tem uma pegada muito política nesse sentido, esse trabalho que a gente faz é um trabalho de militância, né? Até porque, aí outro ponto, a gente é uma revista independente, no grupo a gente tem uma jornalista, assim, nenhum de nós tem formação de jornalista e tal. A gente não se propõe a dar notícias, né? Não é exatamente esse tipo de revista, mas o que a gente, de onde a gente parte é da necessidade de militar politicamente nesse contexto todo, né? Então transformar essa personagem num símbolo político mesmo, que talvez tenha passado desapercebido ao longo da trajetória da canção e da ópera do Malandro. E aí, para terminar, assim, acho que a gente conversou um pouco antes o que seria essa minha fala e tal. O modo como a gente se organiza a gente tem um grupo de e-mails em que a gente vai sugerindo pautas e tal. A gente recebe muita coisa por e-mail também de leitores e pelo Facebook a gente recebe muita coisa, mas basicamente a gente organiza as pautas e corre atrás delas. E aí também essa fala foi uma coisa meio discutida coletivamente, embora ela seja minha.
E aí uma coisa que é muito pontual no nosso trabalho que tem a ver com a gente ter lançado em junho, justamente, é o atual momento que a gente está vivendo no Brasil, né? Um momento político que, no nosso caso especificamente, por sermos uma revista, por a gente estar fazendo uma revista, o que a gente bate de frente, se é que isso é possível, é com o monopólio da mídia. Que não sei o quanto vocês estão próximos desse debate, mas assim, por exemplo, a questão da televisão no Brasil, hoje a televisão funciona por concessão pública. E toda a concessão pública de televisão no Brasil está concentrada na mão de 12 famílias. A Globo é só o caso mais evidente, mais gritante de concentração, né? Porque a Globo, aí vocês sabem, né? Ela tem monopólio do dinheiro, tanto público quanto privado no Brasil, direcionado à mídia de televisão. E ela, quem é parceiro da Globo na Bahia são os Magalhães, quem é parceiro da Globo no Maranhão é o Sarney. Ela tem uma ligação íntima com o poder que vem desde a primeira concessão dos marinhos pela ditadura, né? A Globo cresceu e virou o que ela é hoje por causa de aliança com a ditadura. E aí a gente fica pensando o que é fazer essa revista nesse cenário de concentração de mídia. É uma resistência, né? Mas também o quanto que isso tem algum poder efetivo, né? de mudança. E não só a concentração de mídia, né? Tem concentração de terra, tem concentração de renda. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Isso afeta a nossa vida o tempo inteiro, de várias maneiras, que às vezes a gente não percebe. Uma das coisas da revista é a gente buscar perceber onde que está isso. E agora, sei lá, a gente está aqui fazendo esse lançamento hoje, mas a nossa intenção não era fazer uma revista acadêmica também, e a gente não tem sido. Mas a gente está fazendo hoje o lançamento aqui porque a gente acha muito importante o diálogo com a universidade. E também a gente está fazendo o lançamento aqui, mês que vem, eu acho, a gente vai fazer um lançamento em Heliópolis, na favela, que a gente fez uma entrevista com uma pessoa de lá. Não vou contar para vocês, porque assim vocês acessam a revista e bem. Mas a gente está buscando parcerias. O mais importante é isso, assim, a gente quer conversar com mais gente, a gente quer abrir o processo, a gente não sabe muito bem como, mas a gente tem buscado isso. Até o nosso slogan é dá para qualquer um, dá para qualquer uma também. Então aí tem essas questões que ficam em aberto e que talvez aqui no debate possam aparecer ideias, não sei, que é isso, essa vontade de coletivizar, mas ao mesmo tempo a gente tem aí um projeto que é lançar uma revista por mês, que é um puta trampo, então a gente precisa estar muito organizado e isso exige muita coisa da gente também. A gente faz um ativismo independente, mas ao mesmo tempo a gente tem uma necessidade de financiamento, não exatamente por ser a gente tem uma revista virtual, né? Então o nosso custo é muito baixo, mas é muito trabalho, então a gente abdica de fazer trabalhos algumas vezes para trabalhos remunerados para poder fazer isso. E aí a gente fica pensando sempre, será que a gente busca algum tipo de financiamento ou não? A gente não sabe ainda. E uma questão maior, assim, mais estrutural que a gente está pensando é qual é o lugar desse tipo de trabalho nosso, desse tipo de ativismo no Brasil hoje. O lugar da internet, principalmente, nesse ativismo, esse ativismo midiático, né?
e como que se a gente pode, se é possível, pensar em transformações efetivas a partir desse tipo de trabalho. Isso. Então, boa tarde a todo mundo, obrigada pela presença de todos. Eu quero agradecer o coletivo, as pessoas aqui do coletivo GENI, porque justamente, né, quer dizer, por estarem vindo aqui. Eu acho que é importante para a gente, sabe? Para a gente que está na universidade é um espaço legal, é um espaço de elaboração e tal, mas às vezes se encastela, né? Então, eu acho super legal, né, que não seja uma revista acadêmica. Eu adorei ter dado uma entrevista e eu queria falar assim, 2 palavras antes de entrar aqui na letra da GENI, que é o seguinte: eu pertenço a uma geração que foi muito, né, foi muito militante, muito utópica, e desta geração a qual eu pertenço, eu acho que, assim, teve gente que engessou a militância, né? Muitos estão aí, né, nos espaços mais palacianos, né, assim, engessou aquela militância. Teve gente que ficou muito decepcionada e falou, não tem mais nada a ver. E teve gente que ficou meio perdida, como é o meu caso. Então, bom, ficar entendido significa estar se perguntando como é possível haver um ativismo e algum tipo de militância que efetivamente seja aberto, né, que seja mais esgarçado, que não esteja, né, assim, gritando ou se engessando só em palavras de ordem, ou seja, que esteja contemplando mesmo a diversidade. E, bom, eu acho que por tudo que você falou aqui, pelo que eu li na revista, e eu vou, assim, dizer que pelo fato de vocês terem me entrevistado numa revista que tem essa perspectiva tão militante, entrevistar alguém tão pouco militante como eu acho, assim, que isso é um convite para a gente estar fazendo coisa junto mesmo. Quer dizer, é o ativismo que eu acredito, que eu acho que é legal, que dá para falar não, eu acho que não, né? Dá para concordar e dá para discordar também, né? Então, dá para vir aqui, dá para fazer um outro lançamento em Heliópolis e um outro sei lá onde, né? Quer dizer, essa é a ideia, porque acho que a pauta da diversidade hoje, ela efetivamente não está só colocada na questão sexual, na diversidade sexual, mas ela é uma pauta, assim, né? A diversidade literária, a diversidade, sabe, de um estar no mundo. Então, não consigo imaginar hoje nenhum ativismo que não contemple a diversidade, sabe? Então, assim, parabéns. Para quem não conhece a revista está uma delícia de ler. Eu nem quero falar, não falarei nada sobre a minha entrevista. Mas isso é super cheio de diversidades e de várias possibilidades de entrada, muito bem feita. Eu acho que visualmente ela está muito bonita. Então, assim, eu gostei muito de dar para a GENI. Então, eu acho, assim, esse título, né, esse nome dessa revista GENI, uma chave também, porque, quer dizer, foi o que você falou, e já entrando um pouquinho, quem não tiver uma letra da música, que eu vou mencionar 2 ou 3 vezes, ainda tem aqui, porque a GENI justamente tem isso. E na sua fala eu estava te ouvindo e estava pensando assim, quer dizer, você não sabe o que é. É mulher ou não é mulher, ou é um travesti ou não é, mas aqui é, que lá não é. É a primeira pessoa, aqui lá é terceira. Então, ela fica, né, quer dizer, ela, na verdade, eu diria que ela é uma figura, sabe, Marcos, que ela fica nesse espaço de indecisão e de ambiguidade, que é o espaço legal, né, que é o espaço de onde pode brotar alguma coisa, que não é polarizado. Então,
para mim, esse nome da Geni, porque eu vou dizer, na minha fantasia, a primeira vez que eu vi essa música que eu adoro, a Geni era uma mulher. E depois foi que eu fui até ver também a ópera, e depois que me apareceu a figura de um travesti também. Então, eu acho que tem, quer dizer, ela é uma figura sobre a qual paira uma incerteza, uma indecisão, que isso é legal, né? Assim, é ali, né? Ela é uma pergunta, ela não é uma resposta, né? Então, essa pergunta que a Geni é, que ela aporta como personagem, né? Eu acho que ela é uma pergunta legal da gente ouvir e talvez não de responder, mas para a gente reverberar essa pergunta. Então, a ideia de vir falar hoje uma coisa assim bem rápida, porque eu sempre gostei muito dessa canção também, é um pouco assim para reverberar o que, né, que Geni reverbera para mim, né? A começar de que a relação passa a ser mais com palavras, né? com essa narrativa que está aqui. Mas eu acho que essa pergunta que a Geni é, menos até da pergunta que ela coloca, ela é uma pergunta, né? É uma pergunta para reverberar, em que ela diz respeito justamente à diversidade, aquilo que é e não é, e que, né, pode ficar nesse lusco-fusco, né? E, na verdade, a canção, eu não sou especialista em música, então eu quero só dar um toque que diz respeito, né, à música em si, a melodia, porque eu acho que ela trabalha, né, claramente com dois tipos de bloco. Ela tem um bloco bem narrativo, né, a canção, e ela tem um refrão, que esse é muito tradicional. Eu lembrei, quando peguei a letra e ouvi de novo, para me falar aqui, de uma coisa que eu ouvi desse estudioso de música, que é genial, que é o Luiz Tati. Eu vi uma palestra dele uma vez, e ele falava o que é o refrão de uma música, porque essa música ela é muito clara, né? Ela tem essa melodia que vai num crescendo e que se repete, não é? Que é então, ela tem esse mote, não é? E de repente ela é cortada pelo refrão, né? Que é o joga, né? Ela é apedrejada por um refrão, assim, né? O refrão fica uma coisa mais agressiva, né? E ele é mesmo. E o Luiz Tati diz que o refrão, ele funciona como um freio. E eu acho que é justamente o papel do refrão aqui, esse freio muito agressivo. Você tem uma narrativa sobre uma pessoa, né, que ela é expansiva, né, que é esse lá, 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 lá. E aí você tem esse freio, assim, que é como uma pedra mesmo, que cai ali, né, e que joga pedra, né, que esse povo, né, tem um senso comum, né, uma coisa ali que impede com que esta narrativa Geni progrida, né? Então você vem vindo nessa canção que ela é delicada e tal, e de repente tem essa coisa, eu acho, né, que é o freio, né? E eu queria, assim, ler com vocês duas ou três coisas aqui, e puxar aí muito brevemente alguns temas que me inquietam aqui, né? Eu só vou ler a primeira estrofe aqui para a gente entrar em contato, né? Que aliás eu adoro, né? Essa coisa de tudo que é negro torto, do mangue do cais do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada. Né? Então, imediatamente, eu acho que se coloca essa figura que dá para qualquer um, aqui a gente tem a definição. E ela dá para qualquer um, não é só qualquer pessoa, mas é qualquer um no sentido de são os quaisquer uns que ela dá, né? Porque é de tudo que é negro torto.
do mangue e do cais do porto. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada.